Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Quero começar o nosso plantão tricolor de hoje pegando o gancho aí desse jogo da seleção brasileira e destacar Bremer, né? Um dos poucos que conseguiu mostrar alguma coisa nessa partida contra a França, partida bizarra, vergonhosa, nada muito longe do esperado, mas a França, mesmo com um a menos, conseguiu vencer até com certa tranquilidade a seleção brasileira. Bremer fez o gol, né, que diminuiu o marcador e ainda teve uma participação bem ativa. No final, quase deu uma assistência ali, Vini Júnior acabou batendo com a direita ao invés de bater com a esquerda e não conseguiu concluir da maneira adequada. E Bremer, esse Bremer, para quem não sabe, é do interior da Bahia e falou sobre o desejo dele de um dia jogar no Galo, time que o revelou futebol, ou no Bahia. Vamos ver o que ele disse. Com certeza o Atlético tem um lugar guardado no meu coração, né? Porque foi um clube que me revelou, me deu oportunidade. Mas também, às vezes, eu falo também do Bahia, né? O Bahia tá perto da minha cidade ali, pô, pra mim é top. Peguei o avião ali 30 minutos, tô em Ilhéus, tô perto da minha cidade. Seria muito top. Mas vamos ver, né? O futuro a gente nunca sabe, mas esses dois clubes pra mim seria... Com certeza o Atlético tem um... Aí, rapaziada, futuro a gente nunca sabe, ele nem fala sobre questão de especular, né, possibilidade de ida. Tem 29 anos, jogador da Juventus, jogador de seleção brasileira, ainda tem contrato por lá e vem se destacando, deve ir para a Copa do Mundo. Hoje até mostrou que merece mais do que muitos ir para a Copa do Mundo, então a tendência aí é que nosso querido Bremer siga sua carreira lá na Europa. Mas enfim, quem sabe, né, quem sabe no futuro. Vamos aguardar. O legal é a menção dele ao Bahia e o destaque dele na partida de hoje. O Bahia anunciou, gente, a renovação com a Canaã Alimentos, que é a parceira mais longeva do Bahia ao longo dessa trajetória de 12 anos. A Canaã ajudou o Bahia nos altos e baixos, nos bons e maus momentos. A Canaã esteve lá, esteve presente e agora renova seu contrato com o Bahia. O Bahia colocou Bahia Canaã Magnífica por mais uma temporada. A Canaã Alimentos permanece com sua marca nas mangas do uniforme e em diferentes propriedades do clube, incluindo ativações digitais e presença institucional. Além disso, a Magnífica Empório amplia sua atuação no futebol feminino. Bom, parabéns aí para a Canaã, para o Bahia, né, por estarem juntos nessa trajetória, nessa caminhada que tem sido boa para o clube. E hoje a gente foi cobrir esse evento, acompanhar de perto, evento que teve a presença de Kik e de Sanabria, ambos estiveram lá degustando a boa carne no Boi Preto e fizemos registros, né, como esse aí, ó, de Vilásio, dono da Canaã Alimentos, torcedor fanático do Bahia. Mas as pessoas falam por aí afora, inclusive tem aquele vídeo, né? O Bahia fala que o Bahia é a minha vida. Eu quero começar dizendo que o Bahia não é a minha vida. O Bahia faz parte da minha vida. E com o tempo esse torcedor cresceu, trabalhou, construiu, criou caminhos, oportunidades. Uma marca que há 12 anos escolheu jogar junto com o Bahia. Não apenas financeiramente, mas com presença, com constância, com respeito. Não somente nos gols, não somente nos títulos, mas também quando o jogo está difícil. Porque clubes grandes só existem com parceiros do mesmo tamanho. 12 anos depois... Tá aí, rapaziada. E teve também, além das falas de Vilásio, da apresentação dos números ali, mostrando como a Canaã foi boa pro Bahia, como o Bahia também foi muito bom para a Canaã. Tivemos uma homenagem, mensagem de ex-jogadores do Bahia e jogadores do Bahia do elenco atual. E apareceram caras como Marcelo Lomba, Marcos Felipe, Regis. Vamos ver aí como foi esse vídeo, essa mensagem enviada pelos atletas. Ó. Admiro a sua família. Eu queria mandar um beijo especial para todo mundo, tá bom? Passando aqui para agradecer por esses 12 anos de parceria. Mais. E a todos os amigos do PC aí. Marcelo Lomba, Ademir, Regis, Tassiano. Enorme por você, pela tua história de vida, pela pessoa. Mais anos aí, que seja um ano de Everton Ribeiro. Muita carne da Canaã pra gente poder fazer o churrasco, valeu? Tamo junto.
Professor Lázaro, tudo bem? Marcos Felipe, enfim, é isso. Teve Everaldo também, outros jogadores mandaram um recado para Evilásio, lembrando dessa trajetória aí ao lado deles, dos jogadores ao lado do Bahia. Foi bem legal, foi um momento muito especial, acho que é importantíssimo o Bahia reconhecer quem está ao seu lado nessa trajetória, nessa jornada, desde o começo, desde os primórdios, desde quando nem era feito algo pensando no retorno financeiro, né? Pensando ali no que poderia acontecer em termos de investimento no clube e tudo mais, né? Pensando em conexão mesmo, em parceria de verdade, 12 anos de trajetória, é o segundo patrocinador, né? Junto a um time de futebol ou times de futebol com mais tempo. Tem um banco que está lá com o Grêmio e com o Inter há mais tempo, mas depois desse banco tem a Canaã Alimentos com o Bahia e com a Magnífica agora também, né? Magnífica e Canaã Alimentos com o Bahia. Muito legal, muito bacana o evento, muito legal ter tido a oportunidade aí de viver esse momento, de trazer um pouco dessa relação tão legal, tão interessante aí para você, torcedor tricolor, tá? Inclusive, meus amigos, tivemos hoje, vou até separar aqui para a gente poder ver em conjunto uma parte que eu queria comentar sobre isso antes de partir para o último assunto que também é importantíssimo, né? A chegada de Léo Vieira, né? Novo reforço do Bahia para o Gol. Jogador que chega aí agora nesse estágio, nesse momento em que a janela de transferências internacionais está fechada, em que só é possível contratar jogadores dentro do mercado nacional e jogadores que jogaram os estaduais, as finais estaduais aí, então é uma situação muito mais complicada, é muito mais seletivo, né? E tivemos uma cobertura bem bacana, bem especial, feita pela nossa equipe. Foi o último agora a gente vídeo... aguarda aí, pra gente ouvir as primeiras... Foi o último vídeo que saiu aqui no canal, né? Fernando Ramos, nosso repórter que apurou a informação, acompanhou de perto, e Douglas Santana estiveram lá no aeroporto, trouxeram aí as primeiras palavras de maneira exclusiva de Léo Vieira como reforço do Bahia, por mais que ainda não tenha sido anunciado oficialmente. Vamos ver o que ele disse, ó. Com o Rogério. Muito feliz, muito motivado, né? Espero que consiga aí ajudar aí o Bahia a conseguir todos os triunfos, para que a gente possa ter um ano vitorioso. Neste Tá aí, meus amigos, Léo Vieira trazendo aí as suas primeiras palavras e impressões como reforço do Esporte Clube Bahia. Mais uma novidade que a equipe do Som Mais Bahia teve a oportunidade de acompanhar de perto no dia de hoje, né? Então hoje a equipe se desdobrou aí, uma parte voltada para o evento lá da Canaã, outra parte no aeroporto, para poder trazer imagens em primeira mão para você, torcedor tricolor que nos acompanha. Olha só, meus amigos, está na sua tela e é bom destacar, né? A gente já falou sobre outras oportunidades a respeito da parceria dos times da Libra, desse conselho gestor aí, tendo a presença de BAP, presidente do Flamengo, como presidente, e o de Raul Aguirre, CEO do Bahia, como vice-presidente. Agora meio que se oficializa isso, né? São feitos registros oficiais dos dois juntos. E o Bahia destaca: a Libra informa que as novas lideranças eleitas pelos clubes deram um passo importante nas tratativas para avançar em um acordo sobre a divisão das cotas de direito de transmissão. Em encontro realizado nesta quinta-feira, dia 26, no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, né? E o CEO do Bahia, SAF, Raul Aguirre, conduziram uma reunião marcada por diálogo aberto e construtivo. A reunião ocorreu em clima positivo, com as partes apresentando seus pontos de vista e reforçando o compromisso de trabalhar de forma conjunta. As conversas terão continuidade nos próximos dias, com a Libra atuando para consolidar um entendimento entre os clubes e avançar na direção do fortalecimento do futebol brasileiro. Tá aí, meus amigos, o destaque para essa relação cada vez mais próxima entre Bahia e Flamengo e entre os clubes da Libra para poder fazer um futebol mais justo. Em muitas oportunidades aqui a gente bateu no Flamengo, né? Falou sobre essa questão de buscar equidade, que o Flamengo gera uma resistência com relação a isso, e agora parece que o Flamengo está mais disposto ao diálogo, né? Está mais disposto a tentar viabilizar um acordo que seja justo no final das contas para todo mundo. Tomara que não seja só uma impressão, que realmente se concretize, e é legal ver o Bahia sendo representado pelo Raul Aguirre aí nesse posto, né? Tomando a frente, sendo a liderança nesse processo de construção de uma nova liga junto aos clubes que estão na Libra. Amigos, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?